Vamos continuar aqui no nosso falatório Depressão Pós-Parto, parte 2. Então, retomando a parte natural das dificuldades iniciais de cuidar de um bebê no primeiro, segundo mês, quando é que a gente pode considerar que essa dificuldade ela é mais importante, ela está sendo mais difícil? Principalmente do ponto de vista da mãe, ela tem que perceber e sentir-se sobrecarregada com dificuldade. Então, se dar de mamar, não estou falando de um sofrimento específico, se tem alguma questão no bico do seio, não disso, mas de ela não aguentar ficar com o neném no colo, ela não aguentar cuidar dele. Quando isso se torna muito intenso, ela chora muito. E se a gente pensar, como toda doença que tem um espectro, né? Num limite, a gente tem situações de psicose puerperal que as mães matam os filhos, às vezes não só o bebê, mas os filhos que estão em volta. Isso eu trabalhei nessa área um tempo, nunca vi, mas a gente já viu muito sofrimento da mãe e que se sente assim, mundo latino, né? Ela tem que dar o peito, ela tem que cuidar, ela tem que estar feliz. Então, isto é um limite. Quando o cuidar, o tratar, o pegar no colo, fica muito difícil para a mãe. É importante, às vezes a mulher, embora a gente fale, né, ela pode não conseguir falar, que quem está em volta observe e pergunte efetivamente, né? É legal ir na consulta, quando os médicos perguntam, pediatra, ginecologista, como é que estão as coisas aí? Olha, está muito difícil. Então, ter ajuda nessa hora é importante. Uma dica que eu queria dar, né? No primeiro vídeo eu falei sobre ambivalência. O que a gente vê é que as mulheres, a enorme maioria das mulheres que têm depressão pós-parto, vivenciaram a gravidez de forma idealizada, com pouca ambivalência. Então, assim, que o bebê é lindo, que vai dar tudo certo, o bebê Johnson, eu vou cuidar, vou dar de mamar, ele vai dormir, não imaginam o trabalho posterior, né? Então, essa ambivalência, esses medos, eles são saudáveis na medida em que preparam. Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou trocar fralda? É difícil dar banho? E se meu peito rachar? Então, você tem como preparar o bico do seio, tem dicas, né? E ela, preocupada pelo medo de não saber, ela se prepara para a dificuldade. Quando a mãe só idealiza, quer muito, é o sonho da vida dela, e aí concretiza-se o nascimento do bebê, e aí ela tem que se dar conta de que ela não sabe o que fazer, ela não consegue cuidar. Então, esta dica, se vocês perceberem, né, tiverem em volta de mulheres com essa situação muito idealizada, é legal apontar um outro lado, indicar grupo, tem muitas maternidades, alguns serviços têm grupo que ajuda bastante. Eu vou recomendar um livro, né? Depois do parto, a dor, é a Brooke Shields, para quem não conhece, uma atriz que fez o famoso Lagoa Azul, né? E depois fez alguns seriados. Ela teve uma depressão pós-parto bastante importante, uma circunstância que ela passou, ela teve perdas na família, o pai morreu logo antes dela ter nenê, ela perdeu um grande amigo por suicídio um tempo, acho que um ano antes. Então também tem essa questão de a gravidez demora muitos meses, então se ela tem um contexto muito adverso, que ela não tem culpa disso que acontece, isso também pode precipitar. O que é legal é porque ela relata, ela dá exemplo, ela explica, né, o processo dela e acho que pode ajudar, né, se ela, linda, famosa, rica, passou por isso, não se trata de ter conforto, beleza e apoio, se trata de um processo pessoal, tá bom? Então é importantíssimo que ela tenha, né, a mulher que está passando por isso, tenha com quem conversar. E uma situação também é que os antidepressivos não podem ser tomados enquanto a mulher está amamentando. Então, se está numa situação limite e o pediatra ou o ginecologista não tem, se a mulher já faz terapia ou se tem um psiquiatra, um psicólogo de confiança, peça ajuda, vá, faça uma avaliação, né? Mas ela não está dando de mamar porque está tão difícil que ela nem está dando de mamar. Aí ela pode, talvez seja o caso de uma avaliação, de um eventual trabalho com entrada com medicação mesmo.
o fato de não dar de mamar não quer dizer que o bebê vai ter problemas, né? Na minha experiência pessoal, é muito interessante que justamente os bebês filhos de mãe com depressão pós-parto parece que sabem e eles ficam muito bem com a avó, com tios, com o próprio pai. Não quer dizer que por isso a criança vai se desenvolver mal, vai ter problemas de inteligência porque não mamou no leite materno. Isto não é verdade. O importante é diagnóstico precoce, rápido e uma intervenção rápida dos profissionais da área de saúde com o apoio da família e a coisa tende a se desenvolver muito bem e os dois, um pouquinho mais para frente, mãe e filho, se conectarem e a coisa dar certo e ter um final feliz. O que é um final feliz? Uma relação normal, saudável de mãe e filho, com seus problemas óbvios, porque relação saudável não quer dizer que não tem problema, né? Tá bom? Então, acabamos aqui o nosso Depressão Pós-Parto, parte 2, espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que é importantíssimo, manda pergunta em inbox ou na nossa página aí que a gente está à disposição, tá bom? Um beijo!